Cristo, segundo Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa. Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. O absurdo do Evangelho de hoje nos mostra claramente que Deus é outra coisa e a natureza humana raciocina com outros métodos. Então, quando se anuncia o Evangelho, precisa compreender bem. Muitos deram com a cara no chão quando sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Amai os vossos inimigos. Amai os que vos fazem o mal. Não sei, não conheço vocês, porque cada um conhece a si mesmo. Eu não sou capaz disso. Eu não consigo fazer isso. Então deve existir algum segredo e alguma novidade. Eu não posso duvidar de Deus, mas também não posso ir além da minha natureza humana. Aí fica um contraste muito grande. Como é que Deus pode exigir de mim algo que eu não consigo realizar? É como se você falasse para uma criança: você tem que carregar 50 quilos. Mas eu não tenho força. Não, você tem que carregar, porque isto é bom, isto é ser perfeito, isto é ser homem, isto é ser macho, isto é ser forte. Mas eu não consigo. Você coloca um saco em cima das costas dele e esmaga a criança. Então, se nós não compreendermos o porquê Deus fala disso, ouvimos, tá bom, ouvimos, mas vamos embora com a nossa natureza. Se pelo contrário isso nos cutuca e nos faz refletir, aí nós começamos a pensar: Deus faz chover sobre os justos e os injustos, sobre os bons e sobre os maus. E nós levamos mágoa dentro do coração para aqueles que nos ofendem e que se danem.
Eu quero nada mais é que se dane. E achamos que isto é justo. É justo. Pela nossa natureza é justo. Que se dane. Eu não fiz nada para ele. Por que ele vem entrar na minha vida? Que se dane. Só que nós não compreendemos o que Deus quer de nós, ou melhor, o que Ele quer fazer de nós. Tem frases: sejais como o sândalo que perfuma quem o fere. Não tem essa frase? É? Sejais como o sândalo que perfume quem o fere. Eu lembro mais uma vez, quando era a primeira vez, não os ladrões, mas trouxeram os reféns aqui, que até me bateram todo, fiquei no quarto. Eu lembrei disto: amai os que vos fazem mal, rezai por aqueles que vos caluniam. Quando estava fechado no quarto, falei: Jesus, eu estou com raiva, com ódio não, mas com raiva sim, muita raiva. Mas eu sei que você tem razão. Então vamos fazer uma coisa: o que posso te emprestar é a minha boca para rezar, o meu coração não é capaz. Então você põe o seu coração e eu te empresto a minha boca. Aí rezei o Pai Nosso, e depois daquilo a paz entrou dentro do meu coração. Até comecei a brincar com os outros. Então, o que Deus diz com isto? Sejais perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Muitas vezes nós temos conversado aqui que ninguém vai à igreja ou faz novena para pedir o amor. É este tipo de amor, não o amor natural que existe já na natureza humana, porque Jesus mesmo fala: se amais aqueles que vos amam, vocês continuam sendo pagãos, não cristãos, porque os pagãos também fazem isso. Eu faço um churrasco e convido os meus amigos. Os meus amigos fazem o churrasco e vão me convidar. Então, somos todos iguais. Somos todos iguais. Qual é a diferença? Nenhuma. E quem são os pagãos? Aqueles que não pertencem a Cristo. E qual é o destino dos pagãos? A morte. A autodestruição e a destruição do mundo. Qual é o destino dos cristãos? Quem são os cristãos? Aqueles que pertencem a Cristo. Ou melhor, que aceitaram Cristo para invadir todo o seu ser, a minha mente, os meus afetos, o meu coração, os meus sentimentos, e como consequência eu terei os gestos de Cristo. Então aqui que é o ponto principal. Deus não nos impõe uma obrigação de amar. Ele nos oferece a oportunidade de fazer que Deus venha habitar sobre a terra. Aqui devemos ser muito, mas muito claros. Muito, mas muito claros. Nós rezamos muitas vezes no Glória.
Tu que tiras o pecado do mundo, tende piedade de mim. Não somos nós que eliminamos os nossos pecados. É Cristo que elimina os nossos pecados. Não somos nós que temos medo da treva e afastamos as trevas, mas é a luz que brilha que afasta as trevas. Então existe um processo de reformulação do ser humano, aonde entra a nossa fé, aonde entra também o nosso querer e o nosso desejar do sentido da vida. Ou com os pagãos para construir um reino de morte, ou com Cristo para construir dentro de nós primeiro, ao redor de nós e definitivamente um reino de vida. Não é de brincadeira, não. É coisa séria. São João fala muito claro, tudo que foi construído em Cristo, tudo que foi feito nele é a vida. A coisa tem que ser feita nele. Então, a primeira coisa, o que precisa? É amar o inimigo? Não conseguimos. Não somos capazes. Impossível. Eu diria até absurdo. Seria loucura de Deus. Não. O que precisa então? Renegar a si mesmo. Aí que está o ponto X. Renegar a si mesmo para que não seja mais eu a viver, mas seja Cristo que vive dentro de mim. E Cristo se chama, não sou eu que dou a definição, não. Foi Ele que se chamou. Ele é o caminho. O que quer dizer o caminho? A meta de todo ser humano é Deus. Nós vamos chegar a Deus em Cristo. Ele é a verdade, vai iluminar a nossa mente. Aqui entramos na segunda leitura de São Paulo. Os raciocínios dos homens são loucura diante de Deus. Por quê? Porque exatamente os raciocínios dos homens estão feitos em função do próprio egocentrismo e dos próprios interesses pessoais, do egoísmo pessoal. E é loucura diante de Deus. É como se um doente, vendo que o remédio é amargo, vendo que o remédio dói, vendo que você tem que ficar numa posição incrível, porque fez cirurgia aqui, tem que ficar de costas. Acho uma loucura o que o médico está fazendo em você. É loucura. Se você raciocina com a sua cabeça, é loucura. Mas os meus raciocínios, que eu procuro só o conforto e não procuro a vida, são loucura. O médico tem razão. Ele conhece o que é a vida biológica. Então ele me diz o que eu tenho que tomar, os remédios, e como eu tenho que viver, se tenho que jejuar, e jejuar mesmo. Compreende? Então, quem que entende da vida? Somos nós ou é Deus? Somos nós ou é Deus que entende da vida? Então, vocês vejam que nós excluímos Deus da nossa existência muito mais do que se possa pensar. Mas muito mais. E a sociedade toda também, muito mais do que se possa pensar, mesmo que encha as igrejas. Por isso que eu digo para vocês que, se não nos convertermos, as igrejas são inúteis. São inúteis. Aliás, são mais perigosas ainda, porque eles dão uma falsa impressão de justiça e de santidade.